Aqui você encontra um texto que vai discutir a noção do belo na arte, nos objetos artísticos. O texto diz assim: em 1866, tendo encerrado seus estudos na Escola de Belas Artes em Paris, Pedro Américo ofereceu a tela a Carioca ao imperador Pedro II, em reconhecimento ao seu mecenas. O nu feminino obedecia aos cânones da grande arte e pretendia ser uma alegoria feminina da nacionalidade. A tela, entretanto, foi recusada por imoral e licenciosa. Licenciosa porque tinha nudez, licenciosa no sentido de se permitir ser sensual, ok? Mesmo não fugindo à regra oitocentista relativa à nudez na obra de arte, a Carioca não pôde, portanto, ser absorvida de imediato. A sensualidade tangível da figura feminina, olha aí, próxima do orientalismo tão em voga na Europa, confrontou-se não somente com os limites morais, mas também com a orientação estética e cultural do Império, ou seja, havia uma noção de belo corrente na época e essa obra contrariou essa noção do belo. O que chocara mais, a nudez frontal ou um nu tão descolado do que se desejava como nudez nacional aceitável, por exemplo, aquela das românticas figuras indígenas. Lembrando, né, o oitocentismo no século XIX, período em que, por exemplo, nas belas artes, ainda predominava a estética romântica e o indianismo faz parte do romantismo brasileiro, certo? A exaltação do índio como a grande figura nacional, o grande herói do passado e, no caso da indígena, né, também a figura da nação, a nação tropical, a nação também relacionada à exuberância da natureza. Beleza, continuando. A Carioca oferecia um corpo simultaneamente ideal e obsceno. O alto, uma beleza imaterial, e o baixo, uma carnalidade excessiva. Então olha aqui, ó, é por causa disso aqui que ela não foi aceita na época dela. Sugeriu uma mistura de estilos que, sem romper com a regra do decoro artístico, insinuava na tela algo inadequado ao repertório simbólico oficial. Beleza. A exótica morena, que não é índia, nem mulata ou negra, poderia representar uma visualidade feminina brasileira e desfrutar de um lugar de destaque no imaginário da nossa monarquia tropical? O texto faz uma pergunta, né? Mas o enunciado diz assim: o texto revela que a aceitação da representação do belo na obra de arte, ou seja, a aceitação na representação do belo na obra de arte, está condicionada a quê? A incorporação de grandes correntes teóricas de uma época, conferindo legitimidade ao trabalho do artista. Sim, essa aceitação passa pela incorporação de grandes correntes teóricas, mas é mais do que isso. Essa letra A seria uma espécie de redução. Ela não está completamente incorreta, mas não responde ao que o enunciado propôs. Então, a aceitação da representação do belo nessa obra, olha, está condicionada à atemporalidade. Não está incorreto porque o belo é temporal. A noção de belo está vinculada ao tempo em que a obra é feita. Olha a letra C. Inserção da produção artística em um projeto estético e ideológico determinado por fatores externos. Sim, pela moral da época, pela ideologia da época, pela noção de belo da época. Olha, a letra C está certa. Vamos tirar a tema. Olha a letra D. A apropriação que o pintor faz dos grandes temas universais, já recorrentes em uma vertente artística. O texto não menciona essa apropriação. Agora a letra E. A assimilação de técnicas e recursos já utilizados por movimentos anteriores. Na verdade, essa assimilação acontece, mas nem por isso a obra é tão bem aceita. Portanto, letra C é a resposta correta.